Olá pessoal, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Como é bom ter você aqui comigo para meditar e aprender com a palavra de Deus. Vamos falar hoje sobre 3 sinais que mostram uma pessoa fora dos planos de Deus, insistindo em algo que não é da vontade de Deus, cometendo erros e se distanciando da vontade de Deus. Fica até o fim, tenho certeza que Deus vai te falar alguma coisa, certeza que você vai conseguir orientar alguém após esse vídeo, tá bom? Antes eu quero fazer uma oração para Deus poder iluminar os nossos pensamentos. Eu e você podemos errar, podemos insistir em algo que no nosso pensamento é bom, só que é horrível, terrível, e a gente acaba se arrebentando, a gente acaba, como diz por aí, quebrando a cara. Você conhece pessoas assim, que insistiram no erro, alguém tentou alertar, insistiu naquele erro e sofre até hoje. Vamos pedir a Deus direção para falar com a gente. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, pedimos a Ti a direção dessa mensagem. Nos orienta, meu Deus, que sejamos humildes para entender o que o Senhor quer de cada um de nós. Fala pela minha boca, a voz é minha, mas o que vai sair pela minha boca tem que vir do Senhor, para que todos sejam abençoados. Amém e amém. Graças a Deus. Antes eu peço que você curta o vídeo. Tá vendo esse dedinho aí para cima? Toca nele uma vez. Tocou? Deus te abençoe. O YouTube sempre entrega a mensagem para mais pessoas quando ela é curtida por você. Você quer receber as próximas mensagens? Não é inscrito ou inscrita? É gratuito. Você quer receber? Tá vendo essa palavra inscrever-se aqui embaixo? Só tocar nela. Agora apareceu um sininho, toca nele e seleciona a palavra todas. Pronto, agora você está inscrito a receber a notificação dos próximos vídeos e mensagens, tá certo? Então vamos lá. 3 sinais. Será que você está na direção dos planos de Deus? Será que você está indo contra o que Deus quer, insistindo em algo que é errado? Qual é a primeira característica? O primeiro sinal de alguém que está insistindo em algo que não é da vontade de Deus. O que acontece? Qual é o sinal que estamos nesse caminho? A falta de paz. Ora, você que é mãe e pai, se seu filho for em direção a um caminho errado, você vai deixar ele em paz? Ou você vai falar com ele todos os dias? E por você falar com ele todos os dias, o que ele vai dizer a seu respeito? Como mãe, pai, avó, avô, irmão, marido, esposa, vai falar assim: pô, você fica quieto, você tira minha paz, você fala o tempo todo. Deus nunca vai permitir que uma pessoa que está indo em direção ao abismo tenha paz. Ele mesmo vai deixar acontecer a falta de paz para mostrar, para tentar mostrar que essa pessoa está indo para o abismo. Aqui no livro de Isaías, no capítulo 26, eu vou te dar 2 versículos e um exemplo de alguém que não tinha paz. Estava no caminho errado, mas ainda assim insistiu nesse caminho. Isaías 26, versículo 3, ele vai dizer assim, ó: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Quem conserva a paz é Deus. Ele conserva a paz de quem está no propósito firme, sabe? Diante dele, a vontade dele, ele conserva a paz. Então, o sinal de que você está no caminho certo é a paz. Você está no caminho errado, Deus tira a paz. A pessoa sabe que está no caminho errado, mas às vezes ela quer muito. Sabe quando uma pessoa está apaixonada, cega de paixão? Ela sabe que aquela pessoa não presta, sabe? Todo mundo já alertou e ela mesmo sabe. Os sinais mostram isso. Só que ela está cega, ela quer aquilo, a carne dela quer. Enquanto ela não se entregar por aquela pessoa, ela não vai sossegar, mas ela está sem paz. Como ela está cega, ela fecha os ouvidos para todo mundo e vai em direção ao abismo. Então, se você tem paz naquilo que você está empreendendo, você está no caminho certo. Se você não tem paz, vem a dúvida, dá uma parada, para
e pede direção para Deus. Não insista. O segundo versículo que eu quero te entregar está no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Olha só. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Ora, o árbitro da nossa vida, que diz se estamos certos ou errados, é a paz. Você não precisa recorrer a mais ninguém quando você tiver dúvida de alguma coisa na sua vida. A paz de Cristo é o árbitro. Ela é que vai determinar se você está no caminho certo ou errado. Você está querendo entrar num relacionamento. A paz de Cristo é o árbitro. É ela que vai dizer se é ou não da vontade dele. Porque às vezes pode ser da vontade de Deus. Aí você vai consultar alguém e diz que não é. Você fica confusa. Então você não precisa mais ter essa dúvida. O caminho certo vem pela paz. A paz de Deus, que é o árbitro. Ela vai determinar, ela vai dizer se você está no caminho certo ou no caminho errado. Saul teve vários sinais dados por Deus que ele estava no caminho errado. Um dos sinais foi esse. Aqui no livro de 1 Samuel 16:14, olha o que ele vai dizer para a gente. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Sabe quando Deus tira a paz? E essa falta de paz mostra que a pessoa está no caminho errado. O que tem que fazer? Para e volta. Você tem que ter disposição. Você precisa ter coragem para abandonar aquilo que você quer muito, porque Deus te deu um sinal, tirando a sua paz. Você tem coragem? Você tem coragem de abrir mão de uma amizade, de um relacionamento? Você tem coragem de abrir mão de um trabalho? Você tem coragem de abrir mão de um ambiente? Porque desde o momento que você perde a paz, é Deus te mostrando, você está no caminho errado. Segunda coisa que mostra que nós estamos lutando por algo que é a nossa vontade, mas não é a vontade de Deus. Portas fechadas constantemente. Ora, se eu estou fazendo algo, pedi a Deus uma direção, orei, e o tempo todo portas se fecham. O tempo todo você se depara com a porta fechada. É Deus mostrando que não é para você fazer. É Deus mostrando que não é para você ir. Quando é de Deus, Ele joga você dentro. Quando você vai ver, você já está lá dentro. Você mesmo não consegue sair. Você fala assim, como que isso aconteceu? Algumas pessoas dizem assim, do nada. Mas não é do nada. Quando é de Deus, as coisas vão acontecendo de maneira natural. Ele vai colocando a mão dele e abençoa. Sabe quando você coloca o pé no chão? Sabe quando você levanta da cama? Você coloca o pé, o chão está ali. É assim, você coloca o pé, Deus coloca o chão. As coisas vão acontecendo. É como uma escada. Naturalmente, se você dá um passo, você sobe. Você dá outro passo, você sobe mais um degrau. É de forma natural. Quando você for ver, você já está lá no topo da escada. Agora, se você tem insistido em algo, o tempo todo você tem se deparado com a porta fechada. Você acha que deu certo, daqui a pouco, porta fechada. Olha só o que diz em Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Sim, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É Deus que dirige os passos. Você pode traçar o caminho que for. Você pode determinar o que for, você pode se planejar para o que for. Se a sua vida está nas mãos de Deus, Ele dirige os passos. Quando você começar a ver esses sinais, a pessoa tem que entender o seguinte, espera aí, portas fechadas o tempo todo, minha vida está na mão de Deus, e a pessoa fica insistindo. Olha só o que vai nos ensinar Atos capítulo 16, versículos 6 e 7. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não os permitiu. Tem coisas que é o próprio Espírito de Deus que não permite. Só que a pessoa precisa entender, é Deus travando.
Algumas pessoas dizem assim, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Só que tem a outra parte do versículo que diz aqui, ele fecha, ninguém abre. Quando Deus fecha uma porta para a pessoa, ela tem que entender, opa, peraí, acabou, não posso mais insistir. Não posso mais ficar tentando, porque se você tentar, você vai conseguir por conta própria. Vai sofrer. Você vai sofrer. O primeiro ponto foi a paz, né? Como é que eu sei que é da vontade de Deus? A paz dele é o árbitro. A paz dele me mostra se eu estou no caminho certo ou não. Segunda coisa, porta fechada o tempo todo. Tentei uma vez, tentei duas, tem tudo para dar certo. Eu sei o que eu estou fazendo, mas não está acontecendo. Peraí, pode ser Deus dizendo não, por essa porta você não vai entrar. Cabe a mim, a você aceitar, por mais que possa doer, por mais que você fique contrariado, contrariada. Quando Deus fecha uma porta, Ele sabe ou não o que está fazendo. Quando você repreende seus filhos, ou repreendeu seus filhos, você disse a ele, papai sabe o que está falando, mamãe sabe o que está falando. Não é sempre assim? Deus não sabe o que está fazendo? Aceita. Ele fechou a porta? Aceita. Passa para outra. Mas eu vou sofrer. É no curto prazo. Logo, logo você vai superar esse sofrimento. Então não insista quando você perder a paz. E não insista quando as portas começarem a se fechar. Você pode até, às vezes, assistir alguém mandando você ser perseverante. Todos nós devemos ser perseverantes. Mas quando o Espírito Santo fecha uma porta, ele mostra que é ele fechando. Aí você tem que ter o discernimento de parar e partir para outra, senão você vai perder tempo com uma coisa que nunca vai mudar. Terceira coisa que mostra que uma pessoa está errando nas suas escolhas. Ignorar conselhos de pessoas sábias, usadas por Deus. Você e eu não somos donos da verdade. Tem pessoas que sabem muito mais do que você, muito mais do que eu. Tem pessoas que não sabem nada, sabe? Mas Deus vai usar naquele momento para te dar um conselho. Ele usa o que Ele quiser. Ele pode usar uma frase no adesivo de um carro. Ele pode usar a letra de uma música. Ele pode usar uma pessoa no meio da rua para te dar um conselho. Só que a pessoa que está indo em direção ao erro é orgulhosa, coloca uma coisa na cabeça. Tem pessoas que elas se exaltam por isso. Elas dizem assim, olha, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou até o fim. Isso é uma qualidade, mas pode também ser um grande defeito. Se você colocar na cabeça uma coisa que Deus não se agrada, você vai até o fim dela. Você não vai dar uma pausa, peraí, Deus tirou a paz, Deus fechou a porta, eu vou até o fim, mesmo Deus fechando a porta, mesmo Deus tirando a paz, eu vou ignorar todos os conselhos, tudo aquilo que Ele fez para tentar me alertar? Eu não posso fazer isso. Aqui no livro de Provérbios 15, 22, vai dizer assim, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Se você desprezar os conselhos que Deus usa através de pessoas, você vai se arrebentar. Foi o que aconteceu com Sansão. Ele recebeu conselhos dos pais, conselhos dizendo, você não pode se envolver com esse tipo de mulher. Você não pode, foram conselhos dados por Deus que usou a mãe e o pai para passar para ele. O que ele fez? Desprezou esses conselhos, se arrebentou, perdeu tudo. Salomão, a mesma coisa, recebeu conselhos para a vida. Você pode isso, isso aqui você pode, isso aqui você não pode. Se você despreza os conselhos que Deus usa para poder te abençoar, você vai falar assim, eu sigo o que eu penso, o que eu quero, o que eu coloco na cabeça, eu sou uma pessoa determinada, quando eu quero algo eu vou até o fim. Isso é complicado. Isso pode ser positivo por um lado, mas pode acabar com a sua vida por outro lado, porque se você estiver indo em direção ao abismo disfarçado de bênção, e Deus está colocando no caminho desse abismo, coloca um amigo, você despreza esse amigo, coloca um pastor, você despreza esse pastor, coloca uma amiga, coloca o pai, a mãe, o marido, a esposa, coloca até um morador, que está em condição de rua, uma pessoa que ninguém dá nada por ela, mas está ali no seu caminho em direção ao abismo. Deus usa aquela pessoa que é desprezada por todo mundo e você também despreza aquele conselho. O que vai acontecer?
vai cair naquele abismo, naquele precipício. Então, cuidado para você não desprezar os conselhos. São 3 maneiras que Deus usa para te alertar e para confirmar se você está ou não no caminho certo. Primeiro é a paz. Segundo, ele fecha portas. E terceiro, ele dá conselhos. Antes de a pessoa ir para o abismo, essas 3 coisas vão acontecer. Atente para elas, porque Deus sempre vai tentar antes de uma pessoa cair. Tá bom? Compartilhe essa mensagem para abençoar a vida de outras pessoas. Não se esqueça, todos antes de caírem no abismo, passaram por esse processo aqui. Perderam a paz, insistiram com a porta fechada e desprezaram os conselhos. Você quer ir pelo mesmo caminho? Então estejam atentos. Quando a tua paz for embora, Deus tirou. Não continua com esse propósito. As portas se fecharam, você viu que foi Deus que fechou, recalcula a rota, parte para outra. E quando alguém vier com um conselho usado por Deus, acata esse conselho, porque é o próprio Deus falando pela boca daquela pessoa. Tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine. Eu te espero aqui nas próximas mensagens. Um abraço, fiquem todos com Deus.